E prestar bastante atenção, pessoal de casa, na montagem. É simples, mas senão vai se atrapalhar um pouquinho. Eu vou fazer a massa, que você tem aí. Farinha de trigo, 1,5 xícara de chá de farinha de trigo. Isto. 3/4 de xícara de chá de açúcar refinado. Aqui. Meia xícara de chá de achocolatado em pó. Isto. É aquele que a gente toma, a criançada toma no café da manhã. O próprio. 1 colher de sopa de chocolate mesmo, em pó. Em pó. Algumas pessoas que gostam do sabor mais amargo poderiam usar cacau. Tá bom. Cacau em pó. 100 gramas de manteiga gelada sem sal. Está aqui. E 1 colher de chá de fermento em pó. Isto. Então veja. Esses ingredientes todos não têm a capacidade de fazer uma massa daquelas que eu costumo fazer aqui. Então, na verdade, eu não vou ter uma massa, eu vou ter uma farofa. Uma farofa destes ingredientes. Não tem líquido nenhum, não tem líquido e a quantidade de manteiga é pequena. Sei. Tá certo? Então nós vamos ligar e fazer uma farofa. Se eu não tiver esse bate, pica, mói, tritura, o que eu faço? Coloca numa tigela todos os ingredientes secos, a manteiga gelada picadinha e aí vai esfarelando até obter uma farofa úmida. Demora um pouco mais, mas consegue fazer, tá? Então primeiro eu pulso, depois eu ligo, coisa de 20 segundos, tá pronto. Quando eu te chamei pra ir num baile que só tinha gente bamba, você falou... A única coisa que eu não consegui fazer aqui ainda foi o Álvaro sambar, mas um dia ainda eu chego lá. Quem sabe? Quem sabe? Eu fico aqui só no balanço, ele nem aí, ó. Você não gosta de baile, de dança? Gosto. Mas mais quietinho, né? Sou mais quieto, sempre fui, não é? Olha aqui, Ana, não consegui fazer uma massa. E a proposta não era essa mesmo. Tá, e se eu fizer lá em casa e eu fizer com a mão, liquidificador não, né, Álvaro? Não, liquidificador eu vou ter uma dificuldade maior. Então eu tenho, olha, esta farofa aqui. Uma farofa úmida. Isto. Tá. Então vejam, nós vamos começar a montagem até para ficar mais fácil do pessoal. Posso fazer uma coisa antes, até de você montar aí? Eu vou cortar um pedaço dessa torta e não vou comer, tá? Sim. Para que ela veja lá em casa como é que é a composição, para ela entender a massa, porque eu também não estou entendendo ainda. Você quer o quê? Um prato? Para ela entender a massa, depois a gente vai ensinar a decorar bonito, assim que parece. Eu não entendi direito, mas eu acho que é açúcar de confeiteiro, né? Isso, açúcar. Esse é o açúcar impalpável, que é um açúcar fininho. Mas poderia ser o de confeiteiro também. Tá. Tá? Então, você quer cortar para mim? Posso cortar. Seu fio chega aqui? Chega. Você corta mais bonito que eu. Só põe no prato aí, pra gente entender direitinho. E ela é extremamente crocante. Como eu falei, é uma torta para o chá. Tá. Mas posso comer de sobremesa a hora que eu tiver com vontade. Pode. Normalmente eles servem, por exemplo, esta torta com chantilly. Mesmo ela sendo uma torta para o chá, olha aqui. Tá, pode pôr. Pode pôr. Quer ver? Então tem embaixo uma camada daquela massa ali, que você acabou de fazer. Que é essa farofa. No centro. No centro o recheio de nozes, ameixas e damascos. E em cima? Em cima uma outra massa que nós vamos fazer depois. Então, agora eu entendi. Tá? Então é uma massa embaixo, porque eu não estava entendendo a receita aqui, por isso que eu pedi para você cortar. Perfeito. Então essa massa é a parte de baixo. Isso. Depois eu tenho o recheio e na parte de cima eu tenho uma outra massa. Uma outra massa que lembra um pandeló de chocolate. Tá? Tá. Então vejam, aqui eu tenho uma assadeira de fundo falso untada e polvilhada com farinha de trigo de 28 de diâmetro. Olha, ela tem o fundo falso. Fundo falso é assim, gente, ó. É aquela que solta aqui, tá? Embaixo, para as meninas que estão aprendendo hoje. Aí. De preferência lisa. Meninas e meninos. Isso. Eu vou colocar aqui no fundo, olha, mais ou menos 2/3 desta farofa. Aí você vai falar, mas que coisa estranha, mas e aí? Isso não daí põe todo. Não, deixa 1/3. Tá. Parece que isso daqui não vai dar liga, mas você já reparou ali que deu liga. Ela vira uma casquinha embaixo. Você divide em 3 partes, usa 2 partes aí e uma
Uma sobrou, ficou você aí. reserva aqui. Olha O que aqui. você vai fazer com isso? Não vai contar ainda. Ainda não. Ficou Primeiro, esse olha, tanto. faz isso assim com a palma da mão para espalhar. E agora vai Sobrou esse tanto. Vou guardar. isso. Tá. Vou apertando. Olha aqui. Esta massa, vamos chamar assim, não serve para fazer laterais, Sei. aquela casca. Que ela não vai ficar firme. Não, ela não tem essa É finalidade. só a base mesmo. Só a base. Parte de baixo. Então tá aqui, E você vai levar onde isso? em nenhum lugar. Vai ficar aí? Agora por cima eu vou salpicar as ameixas, que está aí logo abaixo. Ah, passei pro outro lado. Isso, recheio, olha lá. 100 gramas de ameixas pretas e ou damascos cozidos em água e açúcar e picados. Isso, ameixa também cozida em água e açúcar. E eu vou trabalhar com o E. Tá, Ameixas. Você pegou as ameixas, botou na água com um Uma pouco de panelinha açúcar, com água. pouquinha água, só para hidratar. Cobrindo. Pôs açúcar, Umas deixou 3 ferver colheres um de pouquinho. açúcar, deixa lá, olha, maciar, fica Sim. molinha. E E aí? está ela aqui. Depois tira daquela calda. Normalmente eu já junto 3, 4 e vou cortando com a tesoura. Tá. O damasco também. Tira o caroço, viu? Aí, De preferência. aí o damasco, O você damasco? também botou água, um pouquinho? Não, o damasco eu deixei de molho porque ele é mais seco. Então ele ficou de molho umas 2 horas em água quente. Depois que ele hidratou, se aquela água sumiu, né, porque o damasco absorveu, você cobre de água, coloca no fogo com um pouco de açúcar. Tá. E deixa ele cozinhar da mesma forma. Repara você que eu tenho damasco de 2 cores. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o damasco ácido, que é o azedo. Sei, dá ele aqui. Isso. E o damasco doce, que é esse daqui. Para que a torta não fique nem muito ácida, nem muito doce. Enjoativa. Gente, agora ele vai colocar meia xícara de chá de nozes picadinhas. Isto É seco esse recheio. é uma torta para o chá, é o que eu falei. Não é uma torta úmida, não é para ser mesmo. Lembra uma cuca. Cuca. Uma A cuca... cuca vem pegar. Assim. Cobertura. Então aqui, recapitulando, nós fizemos aquela farofa, coloquei 2/3 no final, no fundo da assadeira. Aqui eu coloquei o damasco, as nozes e a ameixa. Agora eu vou fazer a cobertura. Você quer digitar para mim? Cobertura. Agora vai do outro lado. Isso. Enquanto isso eu Onde vou eu pondo estarei todos os aqui? ingredientes secos. Aqui, olha, lê aqui. Cobertura. 3 ovos inteiros. Os ovos inteiros com açúcar. Isso. São 3 colheres de sopa de açúcar. Batemos na batedeira por uns 10 minutos. Os Aqui 3 você bateu ovos, os 3 ovos inteiros. claras de gemas e as 3 colheres de açúcar. Ficou esse fofinho aí. Isto. 4 colheres de sopa de farinha de rosca. Já está aqui, estou juntando todos os ingredientes secos. 1 colher de sopa rasa de farinha de trigo especial. 4 colheres de sopa de Nescau. 4 colheres de sopa de licor de cacau, não foi aqui. 1 colher de café de bicarbonato de sódio. 1 pitada de sal. 1 pitada de fermento em pó. E 100 gramas de chocolate meio amargo picado, que ainda não está aqui. Não, está aqui. O Então, licor de recapitulando cacau. aqui, só para entender. Isso. 3 ovos inteiros de tamanho médio estão nessa batedeira, com 3 colheres de sopa de açúcar. Virou um negócio bem fofão. Do lado de cá, eu tenho 4 colheres de sopa de farinha de rosca. Farinha de rosca, Farinha de rosca Farinha de comprada, pão. isso, Tá. ou até do pão mesmo. 1 colher de sopa de farinha de trigo, pouquinho de Um tudo. pouquinho. 4 colheres de sopa de Nescau ou Ou achocolatado. achocolatado. 1 colher de café de bicarbonato de sódio, 1 pitada de sal, 1 pitada de fermento em pó e sim. E sim. E finalizou. Então agora, com a batedeira em movimento, eu vou juntar esses ingredientes secos aqui. Bater rapidamente. Vamos lá? Olha aqui, não bate muito porque o ovo Abaixa. perde aquela leveza toda. Ah, ficou um soufflé.
Isso, uma massa de rocambole parece, um pandeló. Porque tem pouquinho farinha, pouquinho tudo. Aqui eu junto o licor de cacau, misturo. E que foi o quê de licor de cacau? 4 colheres de sopa. 4 colheres de sopa de licor de cacau. Se eu não Olha só. tivesse licor de cacau, Um conhaque, um rum, qualquer outra bebida. Quem não gosta não precisa colocar nenhuma. Espalho aqui por cima. Quer dizer, ele vai... Veja que Esse pouquinho de farinha vai, na interessante. verdade, você vai ao forno. com Vai isso? ao forno depois. Ele vai consolidar como consolidou aquele. Isso. Olha aqui, por cima da cobertura, o chocolate meio amargo ou chocolate doce, cobertura ao leite, aqui por cima. Picadinho. E por cima do chocolate, aquele restinho da farofa que sobrou. Da farofa de baixo. Olha que Você torta prestou atenção, gente? diferente, não é, Ana? Muito diferente. Por Olha só. cima de tudo é aquela primeira farofa que nós demos aqui, que é a farinha de trigo, 1,5 xícara, 3/4 de xícara de açúcar refinado, meia xícara de achocolatado em pó, 1 colher de sopa de chocolate em pó, 100 gramas de manteiga sem sal e 1 colher de chá de fermento. Esse qual é? Essa é a massa que está passando no ar aí, a massa para você. Eu só estava conferindo os outros ingredientes. Entendi. Agora vai pro forno. Agora vai ao forno por uns 40 minutos, mais ou menos. Se você reparar, quente. o teste do palito. Põe um palito, está saindo a massa crua, e a torta já estiver dourada, cobre com papel alumínio Cobre com e papel deixa no alumínio. forno mais uns 10, 15 minutos, para assar bem no Pra assar centro, bem. senão fica crua, Entendi. tá? Porque essa massa última que você jogou aí, ela vai penetrar naqueles Isso, ingredientes. e ela tem que cozinhar, né? Tem que que é assar esse mesmo. caso aqui, ó. Porque a única coisa que tem que assar é essa parte de cima aqui. Exatamente. Ó, essa é a farofinha que estava na farofa de baixo. Como é que você fez esse desenho aqui? Esse desenho, olha, eu tenho aqui algumas tiras de papel, de cartolina. Depois da que torta saiu do assada, forno. você põe e fria, Põe digamos. os papéis. Mas eu cortei irregular, você está diferente vendo. do outro. Diferente do outro, para eu ter desenhos Tá, diferentes também. irregulares. E aí com a peneirinha, açúcar impalpável, Depois E aí? saiu do forno. isso, e fria. Tá. Aí eu tiro com muito cuidado, porque senão eu estrago O desenho. o desenho. Vou tirando e tá pronto, Tá bom. tá? Bom, meu chá da tarde, eu vou ficar devendo pra você e pra todo mundo, aquele frango ali, ó. Dá uma Está olhada. aqui, olha. Não, mas eu vou ficar devendo, porque eu Tá tenho certo. mais um carro ainda. Olha que frango bonito. Não vou nem falar da receita, que você vai vir dar esse frango aqui, porque tá com uma cara aos queijos. Eu só falo, tinha gorgonzola, tinha Gorgonzola? batata embaixo. Eu já tô na hora do chá já. Vem cá, 1, 2 e... Leva um susto. Menina, leva mesmo. Se você fosse numa doceria daquelas fantásticas, como você que está indo para a Europa agora. Álvaro, o que aconteceu com a massa de baixo? Que fica uma coisa maravilhosa. Forma uma casquinha crocante, Crocante e saborosíssima. saborosíssima, porque ela vai pegar uma certa liga por causa dessa outra massa Da que vem outra por que vem cima. por cima Isso. dela. Isso é uma falta de respeito. Olha aqui, vem cá, Bolinha. Você sofreu bastante, Bolinha. Olha que tristeza, ó. Ela fica ao mesmo tempo. Olha, só tem recheio, um negócio crocante e farofinha por cima, ó. Não vou nem tocar nada, vou correr aqui. Minhas calças hoje estão caindo. Eu como. Minhas calças estão caindo, ó. Chama os cachorros pra mim, Cezinha. Todos. O gato também. Aquele gato bonito. E aí? Que trem bom, Álvaro. É surpreendente o resultado Trem bom. final, não é? Mas põe Seu aquele... leão. Não, é um gato. É um gato? É um gato criado. Leão.